Meus queridos, tudo bem com vocês? Como está cada um de vocês? Aqui, na medida do possível, debaixo das mãos de Deus, temos vivido pela bondade, pela misericórdia de Deus. Eu postei um vídeo antes dizendo que ia falar um pouco de Deus, e falar também sobre o desejo do homem, o que o homem quer. Hoje, especificamente, quero falar um pouco do nosso Criador. No livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, já está categoricamente dizendo: Deus criou os céus e a terra. E o impressionante, meus queridos, que o próprio céu declara que foi Deus que criou todas as coisas. Se você olhar para o firmamento dos céus, você vai ver a grandeza de Deus. Não tem como Deus não ter criado todas as coisas. E olha só, no Salmo 19 e versículo 1, os céus declara a glória de Deus. Você pode ir lá em Salmos, no capítulo 19, versículo 1, que vai falar da declaração dos céus, a glória de Deus. Eu tenho um versículo também, no mesmo 19, capítulo 1, ou capítulo 19, versículo 1, que também, aí de Salmos, que fala sobre o firmamento, proclama a obra de Deus também. Tanto os céus declara que Deus o criou, como o firmamento também. Agora, meus queridos, eu quero dizer para vocês que não existe nada nessa terra para declarar que foi Deus que o criou. Nós, seres humanos. Não tem como você não dizer que você foi criado por alguém. Tanto que a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, já começa dizendo sobre a criação. Deus cria todas as coisas, o céu, o seu firmamento, a terra, para depois criar o homem. E me parece, meus irmãos, que no outro vídeo eu vou falar sobre a criação do homem, como homem, e os seus comportamentos. Mas, biblicamente, Deus considerou a criação do homem, até então, sua obra-prima. E olha, que se você sair e olhar para um céu estrelado, é a coisa mais linda. Se você olhar para os campos, depende de onde você estiver numa aviação, você vai ver que lindo. Então, eu não tenho dúvida de que Deus é o Criador de todas as coisas. A passagem bíblica em que Moisés foi enviado para falar com o faraó, ele ainda disse: mas quem direi quem tu és? Ele disse: olha, diga a ele que o eu sou enviou a vós. Então, meus queridos, nós, seres humanos, temos como provar que Deus criou todas as coisas. Eu, meus irmãos, eu acredito fielmente, ainda que existem cientistas que não creem em Deus, existem muitas e muitas pessoas que não acreditam em Deus. E eu não entendo o porquê. Olha para você mesmo, a sua respiração, a água que você bebe. Olha quanto você tem de água no corpo. E Jesus representa a água da vida. Então, se nós olharmos e observarmos seriamente
Bíblia, a carta magna de Deus, ela declara que Jeová, o Deus de Israel, é o Criador de todas as coisas. Deus de Israel e nosso também. Porque nós, sendo gentios, aceitamos a Jesus como Salvador. Como foi liberada a salvação a nós, nós também passamos a ser filhos de Deus. Então, meus queridos, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito que você também não tem dúvida. Você que tem assistido os meus shorts, os meus vídeos, eu não creio que você tenha dúvida de que Deus é real. Porque se você duvidar, você perde todas as suas bênçãos. Não tem como o homem ser abençoado se ele não acreditar em Deus. Ainda que depois que Deus criou todas as coisas, meus irmãos, isso aqui está liberado ao homem prosperar. Agora, a salvação, se não crer em Deus, como Criador de todas as coisas, não tem como ser salvo. Mas a própria Bíblia declara que Deus, Jeová, Ele é o Criador de todas as coisas. Já começa dos primeiros capítulos. Gênesis 1:1. Porque Deus criou os céus e terra. Então não tem como duvidar. Se você tem dúvida, começa a buscar ao Senhor. Começa a clamar a Deus. A Bíblia conta de homens que duvidaram de Deus. Na Bíblia, o rei praticamente virou bicho. O rei se tornou bicho porque duvidou de Deus. Meus irmãos, Deus é real. Deus é verdadeiro. E, biblicamente, nós vemos que quando Deus permitiu que Noé fizesse a arca, naqueles dias, Deus arrependera de ter criado o homem. Nós podemos mudar isso. Nos próximos vídeos, eu quero falar sobre nós. Existem várias formas de você entender por que o homem é desse jeito. Por quê? E eu quero falar sobre isso. Mas hoje, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você crê. Se você tem dúvida de que Deus é real, pega a Bíblia, Gênesis 1:1, e vai gravando esse versículo na cabeça. Porque Deus criou os céus e a terra. Deus criou. Se Deus criou, não existe nada que outro poderia ter criado. Se Ele criou o céu e criou a terra, e tudo que na terra há, então como pode existir um outro Deus? Como muitas nações assim creem. Não tem como. É verdade. Deus abençoe. Eu quero fazer uma série de vídeos assim, um pouco falando de Deus, falando também depois da pessoa de Cristo, e também quero falar sobre nós. Os benefícios que é dado a nós se confiarmos e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Deus é real. Um abraço a todos. Compartilhe esse vídeo para mais alguém, para que eles vejam o quanto Deus é maravilhoso. Porque eu não tenho dúvida, você também não tem. Então, aqueles que não creem precisam saber que Deus é real. Um abraço a todos e tudo de bom.